Hora do nosso quadro de saúde no Jornal do Rio. E quando a gente fala de coronavírus, muitos pacientes relatam sofrer com diferentes sequelas depois da Covid-19. Entre elas, algo que afeta muito a autoestima, como a perda de cabelo. Mariana Procópio. Oi, gente, sejam bem-vindos à nossa conversa sobre saúde aqui no Jornal do Rio, comigo, Mariana Procópio. E o tema da nossa entrevista de hoje é o impacto da Covid na nossa pele e também no nosso cabelo. Mais essa agora, né? Pois é, esses efeitos até pouco tempo eram desconhecidos, mas têm sido relatados cada vez com mais frequência por pacientes e também por médicos. E a gente vai conversar sobre isso agora com a dermatologista a doutora Natália Burian, a quem eu já agradeço e já emendo na primeira pergunta, começando com a nossa pele. Doutora Natália, qual o efeito, o impacto da Covid na nossa pele? De que forma a doença se manifesta na pele? A gente tem observado muita coisa. Saiu um estudo agora do King's College de Londres, que estudou esse um ano de pandemia, de março a março. Foram 350 mil pacientes estudados. E desses, o que se viu nesse estudo foi que 17% dos pacientes, o primeiro acometimento da doença foi cutâneo, na pele. Então, ele é um alerta para a gente, para nós dermatologistas e para todo mundo que está na linha de frente de Covid, que alguma alteração cutânea pode ser também sinal de Covid. E esses sinais são, tipo, urticária, umas placas vermelhas, tem alteração, às vezes, de mucosa oral por dentro da boca, tem alguns sinais muito típicos de Covid, que são umas manchinhas vermelhas nos dedos dos pés, que é chamado de perniose. E com relação ao nosso cabelo, doutora, de que forma a doença se manifesta no nosso cabelo? O que os pacientes têm relatado, você tem observado no consultório? No início da pandemia, o ano passado, lá por junho, julho, né, a gente começou a ver muito caso de queda de cabelo, mas mais a gente relacionava ao estresse do momento, essas incertezas que a gente ainda passa, mas foi o quadro da época mesmo, relacionado a estresse. Agora, atualmente, a gente consegue relacionar uma queda até mais intensa, e essas quedas de cabelo a gente chama de eflúvio telógeno, elas são muito relacionadas ao pós-Covid. Então, todo paciente que entra no consultório se queixando de muita queda, a gente já inclui, atualmente, a gente inclui na anamnese, né, se o paciente teve Covid, e normalmente a gente consegue fazer esse link, essa queda de cabelo mais intensa acontecendo pós-Covid. E quanto tempo depois da fase aguda da doença que o cabelo começa a cair? Teoricamente, esses eflúvios telógenos, que a gente chama eflúvio telógeno precoce, que é quando tem um gatilho desencadeando, normalmente eles acontecem 3 meses depois do fator desencadeante. E no caso do Covid também, ele é um fator desencadeante, a gente consegue ver uns 3 meses depois do diagnóstico, uma queda de cabelo muito importante. E o que fazer nesses casos? É preciso procurar uma ajuda profissional, um dermatologista? Normalmente, ele é autolimitante, então ele acaba se resolvendo sozinho. Mas eu sempre recomendo a gente fazer um tratamento para ter um acompanhamento, para a gente dar um conforto para o paciente e dar uma acelerada nesse processo que ainda evoluiria para uma queda muito importante. A gente, com o tratamento, consegue dar uma interrompida nisso e já construir novos fios, né? Eu queria aproveitar agora o gancho, já que a gente está falando da queda de cabelo relacionada à Covid, mas falar também de outras situações que provocam a queda de cabelo e a calvície até. Depois de um processo cirúrgico, depois de uma grande internação do paciente, às vezes até um processo cirúrgico bom, uma cirurgia plástica que o paciente quer e buscou aquilo, a gente vê com bastante frequência essa queda. Então, nem sempre está relacionado ao processo de estresse emocional, mas sim o estresse físico do organismo, a gente vê. Mas com Covid, o volume de queda está muito mais intenso. Doutora, tem 2 frases que eu sempre escutei de amigos relacionadas à questão da queda de cabelo. Eu queria ver com você o que é verdade e o que é mentira. A primeira é com relação à hereditariedade da calvície. Eu sempre ouvi que para saber se você vai ser careca, você tem que olhar para o seu avô materno, por parte de mãe. É verdade isso? Na verdade, ela é multifatorial. Então, ela vem da mãe, ela tem essa hereditariedade da mãe, mas ela tem outros genes interferindo. Então, não é assim,
o avô calvo, o avô materno calvo, a pessoa vai ser calva. Não é uma conta matemática, né? Ela tem essa influência, mas ela não é só isso. Ela tem outros genes que também influenciam. Pois é, e uma outra afirmação que a gente sempre escuta falar aí entre amigos, nas mesas de bar, é um assunto mais delicado, mas eu acho importante a gente esclarecer, já que esse é o tema da nossa coluna. É que o principal medicamento que combate a queda de cabelo, a calvície, pode causar impotência sexual. Isso é verdade ou é mito, doutora? A finasterida, que é essa medicação que a gente usa para queda de cabelo androgenética, ela bloqueia a transformação de um hormônio masculino em outro, porque esse outro é que levaria à queda. E por isso, na verdade, ela foi descoberta, a gente usa, os urologistas usam para hiperplasia de próstata, para aumento da próstata em homens mais velhos, etc. Só que a dose que se usa para hiperplasia de próstata é uma dose 5 vezes maior do que o que se usa para queda de cabelo. Então, para hiperplasia de próstata, está descrito que pode levar à impotência ou só a redução da libido já está descrito. Mas para queda de cabelo, isso é muito baixo. Essa incidência praticamente não existe, porque por ser uma dose 5 vezes mais baixa. Mas a gente sempre fala, claro, vai de cada paciente, da vontade de tratar ou não, mas vale a pena o paciente que quer tratar, se por acaso tiver essa preocupação, se notar alguma alteração da libido, é só parar de tomar o remédio. Para e tudo reverte. Obrigada, doutora Natália Burian, pela entrevista, que vai ficar também disponível na internet, gente. O canal da Band Rio, no YouTube. Se você quiser compartilhá-la, é só acessar. E obrigada a você pela companhia. A gente volta no sábado que vem, sempre com um assunto importante na área da saúde, sempre comigo, Mariana Procópio.